Olá galera, bem-vindo à nossa 30ª videoaula referente ao ensino médio, e aí a gente vai estar falando sobre função inversa, tá certo? A gente vai perceber que a inversão de função é uma característica que algumas funções podem ter que vão tornar, de certa forma, a nossa vida um pouco mais fácil e resolver alguns problemas que até então a gente não conseguia resolver com tanta facilidade, né? Aí a gente vai aplicar esse conceito e vai ver isso aí. O que acontece é o seguinte, antes de falar de função inversa, eu vou definir o que vem a ser uma relação inversa. Depois a gente aprimora mais um pouquinho essa definição, dá uma lapidada nela para chegar então na definição de função inversa. Então, seja R uma relação de A em B, né? E seja S uma relação de B em A. Tá certo? Tal que, né? Tal que eu vou dizer que um ponto XY pertence a S, ou seja, um par ordenado vai pertencer a essa relação S, se e somente se o par ordenado XY pertence a S, se e somente se o par ordenado YX pertence a R. Certo? Então aí eu vou estar definindo a relação S a partir da relação R. Nessas condições, o que eu posso garantir? Nessas condições, R e S são ditas inversas entre si. Nessas condições, as relações R e S são ditas inversas entre si. Certo? Como se uma fosse inversa da outra. O que acontece? De modo geral, uma notação que a gente costuma utilizar é essa aqui, ó, que vai facilitar um pouco nossa vida, para a gente não usar duas letras diferentes, a gente usa R, e essa S ela vai ser chamada de R a menos 1. Então, se eu tenho uma relação S, R, então a inversa de R vai ser R a menos 1. Tá certo? Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui para ficar claro, porque assim, às vezes a gente tem alguma dificuldade, é uma definição matemática, né? Assim, pode ser carregada, né? Muito complicado assim, mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar esta relação R aqui, ó. Vou fazer mais para cá. Vamos pensar assim, 1 vai no 4, o 2 vai no 4 e o 3 vai no 5. Então essa aqui é a minha relação R, de A em B. O que seria a relação S associada a ela? Claro, quem são? Primeiro vamos extrair os pares ordenados, né? Então minha relação R é quem? A gente enquadrar direitinho na definição. São os pontos X e Y, faz que o X pertence a A, e o Y pertence a B. Então são esses pontos aqui, 1, 4. Embora aqui ele está meio invertido, gente, Y, X, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Então 1, 4, 2, 4 e 3, 5. Então o que vem a ser a R a menos 1? A R a menos 1, ela vai, como o próprio nome já diz, né, relação inversa, ela vai inverter esses pares. Então, como esse cara pertence a R, a S vai existir se somente se o ponto 4, 1, que tem abscissa 4 e a ordenada que vem para 1, existir também. A mesma coisa aqui. Então a relação R a menos 1 ela vai ser dada por isso aqui, ó. 4, 1, 4, 2, 5, 3. Então perceba que é bem tranquilo, não tem muita dúvida. É só você inverter os pares ordenados. Como é que fica isso? Esse desenho. Aí aqui você tem B, você tem A, e aí você tem aqui, né? Aí agora eu vou inverter os dois, né? Então vai ficar 4,
5 e 6 é o conjunto de partida agora. E 1, 2 e 3 é o conjunto de chegada. Então, quem são os pares? 4, 1, 4, 2, 5, 3. Então, essa aqui eu vou chamar de R a menos 1. Observe uma coisa interessante. R a menos 1, infelizmente, não foi função. Por dois motivos, né? Do 4 teve duas imagens, não pode definir função, e o 6 sobrou. Mas tudo bem, isso aí daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso aí. Então, a relação inversa nada mais é o quê? Que a inversão de todas as abscissas e ordenadas de todos os pares ordenados pertencentes à minha relação principal. Aí eu vou ter a inversa associada a ela, é só fazer essa inversão. Aí é o seguinte, o problema aqui, agora nos atendo a essa situação aqui, é função. Peguei uma relação especial, essa relação também é função, porque perceba que cada cara tem imagem única e não sobra ninguém no domínio dela. Mas se eu olhar para essa relação aqui, essa relação não é função, porque esse cara teve imagem dupla e esse indivíduo aqui, ó, o 6, ele não teve imagem, então não foi função. Então, tendo em vista isso, eu vou definir mais criar mais uma definição aqui me ajudar um pouco. Ó. Então eu vou dizer que uma função ela vai ser inversível ou invertível se sua inversa também for função. Então eu vou definir assim, ó. Definição. Uma função f de A em B será dita invertível se e somente se sua inversa também for uma função. Então aqui agora eu vou dar alguns exemplos, né? Sua inversa, que eu falo assim, né? F a menos 1, né? Sua inversa é F a menos 1, vou botar aqui o símbolo, também for função. Por exemplo, esse caso aqui, se eu observar isso aqui como uma função, eu vou perceber que a de lá não é uma função. Então, esta relação aqui, do ponto de vista, olhando ela como função, não admite o quê? Ela não admite uma função inversa, ou seja, ela não é dita inversível. Tá certo? Se sua inversa é f a menos 1, né, também for uma função. Claro, lembrando, f a menos 1 é quem? De B em A. Ó. Só para relembrar, aqui não teve espaço, né? Vamos colocar, né? É importante, porque se eu não colocar isso, vai estar falhando. Então, se sua relação inversa, f a menos 1, de B em A, né, for uma função. Certo? For também uma função ou função. Então, ó, vamos lá. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, aqui, vamos pensar assim, uma função de A em B, né? 1, 2, 3. E vai no conjunto 3 menos 1, 0. Então vamos analisar esse primeiro aqui, se ela é inversível, depois vou botar logo os exemplos aqui. Deixa eu só pegar aqui o apagador. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Sempre bom a gente ter uns exemplos à mão, simples de preferência, como eu sempre venho dizendo. Você não precisa ter exemplos complicados para entender a ideia básica do problema, né? Então esse aqui é um exemplo A, vamos pegar aqui um exemplo B. Vamos pegar aqui um exemplo C. Então aqui F, lá, aqui G e H. Então olhe bem. Eu quero saber se essas funções aqui
são inversíveis. Quais delas são, quais não são, por que não são. Então, ó, observe que a relação inversa é só inverter as setas. Essencialmente, é só isso. Então, vamos aqui ganhar um pouquinho de tempo fazendo só isso. Então, aqui, eu vou inverter os conjuntos, então ela vai ser BA, aqui, menos 1, 0, 4, 1, 2, 3. Né? Então, se o 3 recebeu uma seta do 1, então a inversão faz com que ele mande agora. Ou seja, ele passa a ser agora o domínio e ter o 1 como imagem. Aí a mesma coisa, o menos 1 se corresponde com o 2 e o 4 se corresponde com o 3. Mas tem um problema. Qual foi? O 0 aqui, ou seja, o que eu posso dizer dessa relação inversa? Que essa função aqui ela é inversível ou não? Não. Por quê? Porque a sua relação inversa não é uma função. Sobrou o 0 aqui sem se corresponder. Então, para ser uma função, o domínio tem que ser... Todo mundo do domínio tem que se corresponder. Então, f a menos 1 não é função. Logo, implica daí que f é não invertível. Tá certo? Faltou um pouquinho de espaço aí, mas... Aí a explicação é isso, ó. X está no domínio, mas não se correspondeu com ninguém da imagem. Aqui, da mesma forma, vamos lá. Então a relação inversa aqui, ó, invertendo aqui, ó, B, A. Então aqui eu vou do... Então meu contradomínio agora passa a ser o meu domínio. Né? E aí eu faço as relações invertidas, ó. O 1 aqui ele vai se corresponder, esse 1 aqui vai se corresponder com 1 e com 2 daqui, então. E o 2, que o 3 se corresponde com 2, agora o 2 se corresponde com o 3. O que acontece? Ó? Aqui não sobrou ninguém, mas teve imagem dupla. Então, do mesmo jeito que aqui deu um problema, ó, circular aqui quem foi o problema, aqui também teve um problema, que é esse cara tem imagem dupla. Então, G a menos 1 não é função. Isso implica o quê? Que G não é invertível. Certo? Claro que já deve ter ficado claro que tem que ter uma certa propriedade para a função ser invertível. É isso que a gente vai ver daqui a pouco, é um teoreminha. Mas vamos lá, vamos ver esse último exemplo aqui, ó. E esse caso aqui? Então a gente vem, escreve aqui, ó. B, A. Então aqui eu tenho 1, 2 e 3, né? E aí o meu domínio passa a ser meu contradomínio. Menos 1, 2 e 0. Então, o 1 aqui, ele estava se correspondendo, o 2 se correspondeu com ele, então ele se corresponde com o 2. O 3 é a imagem do menos 1, então o 3 agora passa a ser o domínio do menos 1. E o 2, aqui, ele era a imagem do 0, então o 0 passa a ser a imagem do 2, pela relação inversa, h menos 1. Aí ele pergunta, essa h aqui é função? É. Então, ó, quer dizer, h menos 1 é função. Logo, daqui eu tiro que h é invertível. Certo? Não coube aí. Vamos colocar aqui. Aí o que você percebe? Se você olhar bem, com calma, você vai notar que esta função aqui não tem uma certa característica que a gente acabou de estudar na videoaula passada. Essa aqui, por exemplo, ela não é o quê? Sobrejetiva. Então, quando você inverte, tem alguém lá que vai sobrar. Por quê? Porque não teve ninguém aqui que se correspondeu com ele. Então, essa inversão provavelmente não vai dar função. E aqui não é injetiva. Tem alguém, dois indivíduos lá. Quer dizer, nesse caso aqui, né, tem um indivíduo que recebe duas setas. Então, quando eu inverter, esta relação não vai poder ser função.
Por quê? Porque desse indivíduo que chegou duas setas, tem que sair duas. Inverter é isso, é pegar, é meio que espelhar o negócio. Então você vê que não dá. Agora, essa aqui, ó, observe que ela é o quê? Injetora e sobreinjetora. Então, uma condição necessária e suficiente para uma função ser inversível é que ela seja bijetora. Então eu só consigo inverter. Essencialmente é como eu dizer, olha, o tamanho aqui é parecido com o tamanho daqui. No caso finito, se eu tenho 10 elementos aqui, eu tenho que ter 10 elementos aqui, e a correspondência tem que ser todos, um a um, que a gente diz, né? Costuma dizer. Então, eu vou botar o teorema aqui, e aí a gente vai ver só um apelozinho gráfico, né? Uma questãozinha gráfica, para a gente entender mais ou menos o que significa a inversão geometricamente, né? Por meio de um desenho. Que a gente já viu aqui, né? Simbolicamente, assim, com números, né? Coisa mais visível, tá fácil, né? Então, teorema. Então, o que esse teorema diz? Uma função f de A em B, uma função f de A em B é invertível se e somente se é bijetivo, ou bijetora. Então, caso encerrado. Eu só posso inverter funções bijetoras. Certo? Então, por exemplo, a gente já sabe que a função bijetora que você conhece é a reta. Ela vai ser bijetora, então toda reta admite o inversa. A parábola nem sempre, porque ela tem aquela parte assim, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com a injetividade, né, dela. Também com a sobrejetividade, porque, assim, a depender do meu contradomínio que for, minha imagem, ó, ela pode, se meu contradomínio for real, então, assim, a gente tem que tomar cuidado o que dá para inverter, o que não dá para inverter, tá certo? O que a gente tem agora? Vamos imaginar o problema da inversa graficamente. Então, ó, vamos pensar graficamente. Exemplo. Vou pegar aqui um exemplo simples. Vamos pegar a relação... A relação não, né? Vamos pegar a função mesmo. Minha função, vou chamar aqui de f, né? 1 vai em 3, menos 1 vai em 2, quer dizer, menos 1, 0 e 1 são os caras, né? 0 vai em 4. Vamos tentar entender o que é inversão. O que seria a f a menos 1? Tá, aí seria 3, 1, 2, menos 1 e 4, 0. Perceba que, aí nesse caso aqui, como eu não coloquei domínio, nem contradomínio, nada, a gente vai simplesmente imaginar que se eu estou dizendo que ela é uma função, então meu domínio é só o 1, o menos 1 e o 0, e meu contradomínio é igual à minha imagem. É o 3, o 2 e o 4. Já estou afirmando que f é função. Que fique bem claro. Então vamos marcar aqui. Aqui é o gráfico da f. Tá certo? Vou fazer ele aqui mais centralizado. Então minha f tem os pontos 1, 3. Então 1 em x, 1, 2, 3 em y. Então tem esse pontinho aqui, ó. Ele tem o menos 1, 2. Então menos 1 em x, 2 em y. Está mais ou menos aqui, ó. Né? Esse com esse. Ele tem o ponto 0, 4. O 0 aqui vai subir 4. Eu vou subir um pouquinho aqui o gráfico, senão ele não cabe. Pronto, então o 0, 4 está mais ou menos aqui. Então vamos imaginar agora o seguinte. Vamos pegar isso e vamos olhar agora o que é o f a menos 1. Aí para o f a menos 1, em vez de fazer uma bolinha, eu vou fazer um xzinho para a gente não confundir os dois. Então, ó, 3, 1. Agora é o meu primeiro ponto. Então, 3 em x, ó, meu domínio aqui passa agora a ser minha imagem e meu contradomínio aqui agora passa a ser meu domínio, certo? Então, aqui eu tenho o ponto 3, 1. 3, 1, está mais ou menos aqui. Eu tenho o ponto aqui agora 2 menos 1. 2 em x, menos 1 em y. Sei lá, se eu pensar, eu vou até passar o 1 para cá, para cima.
está mais ou menos aqui, ó. Vou tentar não botar o tracejado, gente, para não carregar. Então aqui é o meu primeiro ponto, ó, um xzinho, né, que eu tinha falado. Aqui o meu segundo. E o meu terceiro é 4 em x, 0 em y. Tá aqui, ó. Pronto. Eu não sei se você vai observar, mas a inversa... Vou pegar uma régua aqui, vou tentar fazer, né? Tentar. A inversa ela tem uma propriedade muito interessante, que a gente vai ver depois com um gráfico melhor, mais preenchido, porque aqui só são pontos, talvez fique difícil de ver. Mas se você pegar aquela reta chamada primeira bissetriz, você vai perceber uma coisa interessante. Quem foi o inverso desse ponto? Foi esse. Então, 3 em x, 1 em y. Então, ó, se você pegar aqui e observar aqui, ó, pegar uma perpendicular. Quer dizer, se você pegar a reta que une os dois, ela vai ser perpendicular à primeira bissetriz e esta distância aqui vai ser igual a essa. Então, a primeira bissetriz... Quem é a primeira bissetriz? Talvez você não se lembre. É a reta y igual a x. Então, você vai ver que a inversão de uma função graficamente, ela representa exatamente o quê? Um espelhamento em relação à primeira bissetriz. Então, observe que esse ponto aqui, ó, se eu pegar essa distância que ele está da bissetriz e pegar esse aqui, eles vão estar à mesma distância. Tá certo? Então, vamos lá. Esses dois aqui também, ó, esse ponto e esse, ó, se eu pegasse aqui, ó, é porque vai ficar um pouco carregado, mas vamos imaginar assim. Então, esse ponto aqui, ó, se eu pegasse aqui, ó, a reta que une os dois, ela teria a propriedade de ser perpendicular. Aí é bom, você em casa, pega uma régua, faz com a régua e verifica isso. Então, ó, esse tamanho aqui, eu vou fazer um risquinho aqui, ó, para dizer que é igual a esse. Vou fazer 2 aqui para dizer, ó, esse tamanho é igual a esse, tipo lá em geometria. Então, ele tem essa propriedade. A mesma coisa, se eu riscar aqui, eu não vou riscar esse aqui, o segmento que une esses dois pontos, para não ficar muito embolado. Mas a ideia básica seria essa. Essencialmente, é porque eu troquei o x pelo y, o y pelo x. Então, assim, uma maneira de ver isso geometricamente é você pensar esta reta aqui como um espelho. Um espelho, normalmente lá na física, não sei se você já viu, a gente costuma botar uns tracinhos aqui, e aí a gente tem um objeto aqui, e aí a imagem vai estar para dentro do espelho a mesma distância desse objeto. A imagem desse objeto aqui, ele vai estar, que a gente chama ela de O, e bota uma linhazinha se eu não me engano. Então aqui a imagem de O, ela vai estar a mesma distância do espelho que o objeto está. Só que para dentro do espelho. Então a ideia de inversão é a mesma. Tá certo? Quer ver? Vamos pegar um gráfico aparentemente mais difícil. Então vamos pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui uma função f, que ela seja assim. Ela vem aqui do 3 até o 1 aqui, né? Ela sobe do ponto -3, 1, né? E ela vai até o ponto 3, vamos pensar aqui, 6. Certo? E ela passa pela... Eu não vou botar pontos aqui, não. Eu vou explicar por quê. Certo? Vou explicar. Depois a gente... Eu não vou atribuir valores, não. Mas assim, os valores também vão ser invertidos. Mas vamos pensar só no desenho. Então ela funciona dentro desse intervalo aqui, ó, daqui até aqui. Então a inversa, o que ela vai fazer? E daqui até aqui. Então o que a inversa vai fazer? Se eu pegar aqui a primeira bissetriz, eu não vou botar valores, porque como eu não estou com muito tempo para fazer com régua, senão vai ficar um pouco demorado, eu vou passar aqui a primeira bissetriz. O que é a primeira bissetriz? É a reta que ela divide aqui, eu esqueci de falar, em 45 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, chegar lá com o esquadro e dividir aqui numa reta 45 graus, que é a primeira bissetriz, a gente costuma colocar ela até tracejada, se for o caso, né? Então, essa aqui é a reta y igual a x. Como é que eu acho a inversa? Do mesmo jeito que eu fiz aqui.
Eu começo, por exemplo, vou começar por esse extremo. Então, eu vou pegar aqui uma perpendicular, ó. E aí, a mesma distância que essa perpendicular por esse ponto a essa reta que a primeira bissetriz está, vai ter um ponto aqui. Aí a mesma coisa. Então, esse ponto aqui, por exemplo, ó, arbitrário aqui no meio, um ponto qualquer, ele vai ter essa mesma distância. Esse ponto aqui, ó, que ela corta o eixo, vai estar a uma mesma distância desse ponto aqui. Então, aí a gente vem. Então, esse ponto aqui, ó, passando a perpendicular aqui, ó, ele vai estar a mesma distância aqui, ou seja, esse tamanho aqui igual a esse tamanho, dois cortinhos aqui, né, igual a esse tamanho aqui igual a esse tamanho igual a esse. Então, você vai perceber o quê? Está aqui tracejado, né? Que vai ser uma coisa, tipo um espelhamento mesmo. Meu desenho não ficou tão bom, mas é como se fosse um espelhamento desse ponto aqui. Então, se aqui é a minha F, aqui é a minha F a menos 1 e vice-versa. Uma inversa da outra. Então, perceba que há uma espécie de espelhamento, né? Se você enxergar a primeira bissetriz como um espelho, ou seja, tudo que ocorrer aqui, vai ocorrer aqui de maneira semelhante. Então, a inversão via gráfico é bem tranquila de se fazer. E algebricamente? Como é que eu faria? Por exemplo, eu já sei que a reta... Então, ó, vamos botar um exercício aqui, ó, só para fechar todos os casos. Quer dizer, pontinho, a gente já fez, gráfico dado e função sem necessariamente esboçar o gráfico. Então, ó, determine a inversa da função f de R em R. Esse aqui é o R dos reais, né? Tem um tracinho aqui. Dada por f de x igual a 2x menos 1. Então, ó, algebricamente, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. A ideia de função inversa é que é assim, se xy pertence a f, isso vai ocorrer se somente se yx pertence a f a menos 1. Aqui pode ser xy ou yx, contanto que mude, né? Se aqui for xy, aqui é yx. Se aqui for yx, aqui é xy. Então isso não tem problema. Essencialmente, o que significa isso? Significa o seguinte. Eu vou ter que, nesta função aqui, trocar x por y e isolar um novo y, como está essa. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui em cima. Então é um pouquinho grande, né? Peço desculpas aí, mas eu quis resumir logo ela para a gente ir para um bocado de exercício na videoaula. Então, ó, a minha f está aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Porque a minha f a menos 1 está aqui no 1, está nesse, ó. Eu vou pegar aqui x no lugar de y. Eu já sei que ela é inversível, por quê, gente? Porque ela se trata de uma reta, e uma reta é bijetiva. Só por isso que eu estou fazendo exercício. Senão eu teria que mostrar que ela é bijetiva para então calcular sua inversa. Então eu troco o x por y e o y por x. Agora o meu objetivo é isolar um novo y. Então eu vou ter o quê? Que 2y, então vai ser x mais 1 igual a 2y, ou seja, passando 2 dividindo, eu vou ter assim, y igual a x mais 1 sobre 2, ou, se eu preferir, y igual a x sobre 2 mais 1 sobre 2. O interessante é que se eu for traçar esses gráficos aqui, o que vai acontecer? Ó, vamos traçar esse gráfico aqui, né? Não foi pedido na questão, mas vamos fazer isso. Né? Eu vou fazer aqui a continha aqui na frente. Né? X mais 1 igual a 2y, só para a gente ver, né? Para você poder acompanhar depois aí. Y igual a x mais 1 sobre 2. Então, y igual a x sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, vamos copiar aqui. Vamos pegar aqui esse gráfico aqui, ó, bem aqui no meio, para a gente ter espaço. E vamos ver que ele vai satisfazer aquela condição ali. Aqui eu vou usar a régua, gente, para facilitar a minha vida. Então, ó,
Como é que eu traço esse gráfico de 2x menos 1? Observe que ele vai passar no menos 1, então eu vou botar aqui uns 3 centímetros, né, aqui no, ou 5 centímetros, sei lá, no menos 1. E vai ter quanto de raiz? Qual a raiz desse gráfico? Você pega 2x menos 1 igual a 0, passa o 1 para lá positivo, vai ficar meio. E a outra raiz vai ser meio. Ela vai estar mais ou menos aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho mais o 1, né? Então, vou pegar aqui 10 centímetros por menos 1. E aqui pegar 5 centímetros aqui, onde eu vou botar menos 1. Então, o gráfico daquela primeira coisa, da f, é esse cara aqui. Certo? Então, essa aqui é a minha f. Agora, minha f a menos 1 é esse cara. Quem é esse indivíduo? Ó, perceba que ele vai passar no ponto, no eixo y, em meio, aqui, ó, ou seja, 5 centímetros, né, aqui. Você vai marcar, vai escolher uma escala adequada aí. E qual a raiz desse negócio? Se você pegar x sobre 2 mais meio igual a 0, então x sobre 2 igual a menos 1 sobre 2, aí você coloca x deu menos 1. Então, minha raiz aqui, ó, deu menos 1. Menos 1 a gente bota aqui os 10 centímetros, né? Vai dar mais ou menos aqui. Então, eu vou ligá-los. Certo? Então, aqui eu tenho minha f aqui em cima e minha f a menos 1. O engraçado é que se eu for traçar aqui a primeira bissetriz, olha que legal. Esses dois pontos aqui, ó, eles vão partir da primeira bissetriz, por quê? Porque aqui é meio e aqui é meio, né? Então, claro, por uma reta passa 2 pontos, já está até medido, né? Aqui. Então, vamos, né, traçar a primeira bissetriz. Eu vou traçar a tracejada para não pesar muito o desenho, tá certo? Então, perceba que houve um espelhamento da função. Essa função aqui, ela foi espelhada. Ó. Se eu pegar, por exemplo, um certo ponto aqui, ó, esse ponto meio aqui, ó, para ficar mais fácil, e esse, eles são exatamente o espelhamento um do outro. Ó. Então, de fato, os gráficos, assim como nesse exemplo, claro, aqui, por sorte ou por azar, um dos gráficos cortou a primeira bissetriz. Mas observe que é como se eu girasse o gráfico em relação a essa bissetriz. Esse ponto aqui ficou fixo, tá certo? Ele é chamado de ponto fixo. Todo ponto que corta a primeira bissetriz você pode chamar assim, né? Então, essa reta ela foi girada simetricamente em relação ao... Perceba uma coisa interessante, ó. Aqui é o menos 1, né? Aqui também é o menos 1. Então, esse ponto foi mandado nesse aqui, esse aqui foi mandado nesse, esse aqui permanece invariante, que ele está no meio, e assim vai. A mesma coisa que aqui. Tá certo? Então, para você ver a relação da função inversa com o seu gráfico, né? Com o gráfico de ambas, né? A função e a função inversa. Como é que você consegue mais ou menos imaginar sem necessariamente esboçá-lo? Eu quis esboçar aqui para você acreditar um pouco mais. Afinal, poxa, eu troco x por y por x, é natural que isso ocorra. Eu não sei se esse exercício foi feito, mas lá quando a gente estuda o plano cartesiano, a gente tem a simetria em relação à primeira bissetriz. E a função inversa, na verdade, nada mais é que uma função simétrica em relação à primeira bissetriz. Essencialmente, é isso. Então, eu espero que tenha entendido. Muito obrigado, até a próxima.